Oi, pessoal, tudo bem? Vou esperar o pessoal entrar aqui, começar a nossa aula de hoje, do Cicatrizes Invisíveis, nossa segunda aula, né, dentro desse tema. Hoje a gente vai falar sobre vítima e vitimismo, qual a relação, qual a diferença, o que isso quer dizer, o que eu posso fazer, as coisas que eu posso mudar, algumas coisas que prejudicam a nossa vida quando a gente entende sobre o que é ser vítima e o que é ser vitimista, como a nossa vida pode estar travada por causa desse assunto. Então vou esperar aqui um pouquinho, o pessoal tá entrando, bem-vindos. Oi, Andréa, bem-vinda, bem-vinda. Perla, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Se vocês tiverem alguma pergunta durante a live, a aula aqui, pode mandar, que daí eu vou lendo, né, mais pro finalzinho, que é para ser uma aula, para ser dinâmico mesmo. E é um assunto muito pertinente, um assunto que hoje em dia tá muito em alta. Então, assim, hoje em dia a gente vê pessoas se colocando em papel de vítima, sendo vítima, né, legítima, e também se colocando e permanecendo ali. Então, a vida às vezes não vai pra frente, porque a gente permanece nessa estática. Mas vamos esperar mais um pouquinho, que a gente já vai começar aqui. Eu quero falar pra vocês, assim, se vocês puderem pegar papel, caneta, porque quando a gente escreve, a gente consegue ligar isso e ir pra nossa memória. E quando a gente se vê, às vezes, colocando nessa situação, pode ser um alerta. Então, se você pegar papel e caneta, vai fazer muito bem para você lembrar, para você identificar num relacionamento, às vezes um relacionamento de negócios, né? Se a pessoa está se colocando nessa posição, porque o vitimista, ela puxa a gente para esse ambiente quando a gente não está preparado. E vitimista não prospera. Então, eu vou falar sobre isso também. Então, assim, se você puder, escreve aí que vai ter muito conteúdo aqui. Eu vou tentar ser breve, fazer uma aula bem rapidinha, bem dinâmica e que possa fazer sentido para todo mundo aqui. A primeira coisa que eu quero falar, tô aqui com o meu layout da aula, então eu vou consultar porque a aula é bem densa. Eu quero falar sobre a definição, né? O que é vítima e o que é ser vitimista. Vítima, todo mundo já foi ou vai ser um dia. Por exemplo, se eu tô num trânsito e eu bato o carro, eu sou uma vítima daquela situação. Se eu tô andando na rua, eu sou assaltada, eu sou uma vítima. Então, assim, todo mundo já foi, tá sendo, ou vai ser vítima. Isso é natural. Porém, permanecer nesse estado me torna vitimista. Então, o exemplo do assaltante, ele foi lá, roubou seu celular, seu relógio, e você foi vítima daquela situação. Só que você fica naquilo ali, remoendo. Às vezes tem pessoas que ficam mal, não quer nem levantar da cama, não quer comer porque tá muito triste por causa de um bem. E a pessoa que fez isso, que roubou, não tá nem aí, já passou pra frente, já a vida segue. E você tá ali dentro de um ambiente de vitimista que não vai mudar a sua vida, né? Infelizmente, a vida é assim que acontece. Então tem essas duas definições. Eu posso ser vítima por causa de algo que aconteceu, mas eu não preciso permanecer vítima daquela situação. Eu posso mudar. Então cabe a mim mudar. Então, se você se pegou, sabe, nessa situação, que você se sentia preso mesmo por causa de algo que aconteceu no passado, né? Ou que aconteceu agora, que você pode mudar, mesmo que a situação já tenha mudado, isso pode ser vitimismo. É o caso que eu falei aqui, alguém bateu o carro, a situação já mudou, às vezes você já até consertou, né, o seu carro, mas toda vez que você passa naquele lugar, vem uma lembrança e você se coloca dentro dessa bolha do vitimismo. Isso é muito perigoso. Então vamos falar um pouquinho das características de cada um. A característica de uma vítima: fatos e realidade. Então, é explicar que a vítima, ela se envolve com fatos concretos. Então, a vítima realmente, ela foi assaltada, ela sofreu um acidente, né? Ela teve algum problema de saúde. Ela é uma vítima, é um fato concreto. Aquilo aconteceu, é real.
como, por exemplo, uma perda, né? Quando a gente perde alguém da família, algum amigo, a gente é vítima daquela situação e tá tudo bem. A gente viver, né, aquele momento, às vezes um luto, a gente é vítima, mas permanecer ali nos torna vitimista. E como eu falei, vitimistas não prosperam. Não só em questão financeira, não prosperam na vida, não avançam, porque a gente se prende, é como se fosse uma corrente que a gente coloca na gente mesmo e com isso a gente não vai pra frente. Existe sim o tempo de cura, não é que aconteceu hoje e daí tá, levanta e vai. Não, existe um tempo para cura, principalmente quando é algo que acontece muito mais intenso, como uma perda, como uma violência, que eu falo, né, de violência contra mulheres. Existem algumas palavras que eu não posso falar aqui no Instagram, né? Até eu fiz a perguntinha, né, há uns 2, 3 dias atrás, se era no Zoom, no Google Meet ou aqui no Instagram, mas pediram no Instagram, então eu vou deixar, só que eu não posso falar algumas coisas. Então, assim, se você, né, aqui, não tô falando só pra mulher, porque o índice de homem é muito grande também, sofreu alguma violência no âmbito sexual, isso é sim, você é uma vítima disso, você sofreu, e existe um tempo pra você curar. Só que você não pode carregar isso por anos, porque depois de um tempo você se torna vitimista. E a pessoa que te agrediu, seja fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, sexualmente, ela nem lembra às vezes, porque para ela foi insignificante, aquele momento foi uma recompensa, né, imediata para ela ali, algo de impulso ou maldade mesmo, só que a vida dela seguiu, às vezes até ela fez isso com outras pessoas, só que você se coloca num momento ali que você não sai, então às vezes você sente um cheiro, come uma comida, ou tá num lugar, ou numa situação, um som que te faz lembrar aquilo ali, e você não foi curado emocionalmente, então faz você reviver aquela história, tudo aquilo, o que faz mal. E daí você sai do papel de vítima e entra no vitimismo. Tá, mas como que eu faço para sair disso? Eu não quero ficar revivendo isso. Eu não quero viver com esse peso, com essa culpa. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas sim, a vítima ela tem um tempo para cura. As coisas não são um miojo de 3, 5 minutos, não. Existe um tempo, sim. Então, todo o processo de cura emocional leva um tempo. Depende da gravidade, depende da intensidade, depende da pessoa. Tem pessoas que passam por traumas, violências grandes que as colocam como vítima por tempo muito recorde, assim. Ah, em um mês eu já consegui me desligar disso, já me desvinculei, me curei, né? Porque tem um processo emocionalmente. E tem pessoas que arrastam por anos. Às vezes uma palavra, né? De uma mãe, de um pai, que a gente foi vítima daquela situação, que não precisava, só que a gente coloca aquilo dentro do nosso coração, cura, fica ali com a nossa cura emocional, com a nossa doença emocional sem cura, a gente vai cuidando dela como se fosse um bichinho de estimação e passa a vida inteira nisso. E daí, depois de um tempo, ela acaba que a gente se torna vitimista da sociedade em si. Então, o que leva a pessoa a curar esse trauma emocional? Primeiro fato é querer. As pessoas têm que querer. No caso de um trauma, como eu falei, uma violência, né? Pode ser emocional, sexual, psicológica. Quando isso acontece, você tem que querer. Você tem que se posicionar. Porque não adianta você ficar, eu quero, mas eu não deixo. Você tem que perdoar. E é difícil perdoar. Só que eu vou contar um segredo pra vocês. O perdão, ele não é uma emoção. Eu tô emocionada e eu perdoo. Isso não é real. Ele é uma decisão. Eu decido perdoar e eu faço isso de pouquinho em pouquinho. Não é algo que acontece do dia pra noite. Então existe esse tempo de cura. E é importante você reconhecer essa dor, né? Ela faz parte do processo de cura. Então eu reconheço que eu fui maltratada, que eu passei por algo muito intenso. Eu entendo, eu reconheço, mas eu decido mudar. Eu faço algo para mudar. Porque ninguém pode beber água por você. Ninguém pode ir ao banheiro por você. Tem coisas que você vai ter que fazer por você mesmo. Tem coisas que só você pode fazer.
Então, você foi vítima? Sair dessa situação depende de você. Não depende do seu companheiro, não depende do seu amigo, não depende dos seus pais, não depende do vizinho, depende única e exclusivamente de você. Querer se posicionar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode respeitar o nosso tempo de cura sem nos tornarmos refém daquela dor. Então, a gente tem que entender que existe sim um processo e cada pessoa leva um tempo. É como o luto, existem as fases do luto, mas ele tem que acontecer. Eu não posso estagnar e transformar uma coisa que às vezes pode ser um crescimento pessoal em algo que vai me trazer para baixo, vai me estagnar e não vai deixar eu prosperar. Não vai prosperar minha vida emocional, sentimental, financeira. Então, o vitimista, ele não prospera. Isso é fato. Então, vamos agora para a característica do vitimismo. O vitimista. Primeira coisa, uma pessoa que ela é vítima, não é vítima, voltando aqui, que ela se entrou, ela colocou naquela situação e ficou ali. Ela tem uma mentalidade fixa. Sabe aquela expressão cabeça dura? É mais ou menos isso. A mentalidade dela não muda. Então ela tá associada a uma mentalidade de impotência ali. Nossa, ela é uma coitadinha, nada vai mudar, tadinha de mim, sabe? Ai, meu Deus. Então ela se coloca naquele lugar. Então ela tem aquela mentalidade imutável. E é o que eu falei, você só pode mudar se você quiser. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode beber água por você. E daí tem aquele papel do controle da autocompaixão. Então ela controla a situação porque o dela é mais importante, porque ela sofreu com aquilo. Aí às vezes a pessoa se depara com uma outra que passou por situações muito mais intensas, muito mais complexas, mas o que acontece? Não importa, o dela é pior. Quem nunca viveu aquela situação assim? Ah, eu quebrei o dedinho. Não, mas eu já quebrei o cotovelo. Eu já quebrei o joelho. Não, mas aí tem o vitimista que vai além, né? A tia da minha prima, então é sempre maior o dele. O estado de vitimismo é tão grande que ele permanece naquilo e toma aquilo como uma verdade. E muitas vezes as pessoas estão nessa situação por falta de informação. Às vezes ela é vitimista, ela carrega aquela vitimização a vida inteira e ela não sabe o que é. Para ela aquilo é tão natural, tão normal. Nunca foi dado um nome para aquilo que é a vida dela. Quem não tem essa tia aí que toda vez o dela é... Até a doença é mais. Ela, ai, não posso porque... Ai, tá chovendo e na chuva eu posso ficar gripado. Quem não tem? Todo mundo tem, conhece alguém que é assim. E muitas vezes a gente, por ter o conhecimento, a gente tem meio que a obrigação de ajudar essa pessoa a enxergar. Mas ela tem que querer. Então a gente pode apresentar, né? E se a pessoa quiser ou não. Então tá, é como um hábito do vitimista é buscar culpados. Sempre vai ter alguém. Nunca foi ela. Ah, você... Não, mas é porque você... Não, mas se você não tivesse... Mas se... Não é assim? Ah, mas... Gente, sempre vai ter um culpado. Nunca vai ser ela é uma vítima. Tudo que acontece de ruim é com ela. E sempre é culpa do outro. Nunca é dela. Então, pessoas que entram nesse ambiente, nessa ambientação... É complicado, mas se você tem o conhecimento, se você se coloca dentro, não, peraí, eu já passei por isso, ou eu faço isso, então é esse nome, então eu sou um vitimista. Então o que eu faço para mudar? Então a gente vai ver isso, mas antes vamos falar sobre as consequências psicológicas dentro disso. Primeiro, o vitimismo, ele tem a autoimagem negativa, então o dele sempre é pior. O dele sempre é o mais prejudicado. Ele reforça sempre essa crença, sabe? Da pessoa não ter valor, né? E que ela não pode mudar a realidade. Então é uma crença, algo fixo na cabeça. Está tão impregnado na pessoa que ela não consegue pensar, ela não consegue nem ver. Sabe aquele negócio que coloca no cavalo assim? Eu não sei o nome, eu não lembro agora. Se alguém lembrar o nome, põe aqui pra mim, eu não sei. Sabe que o cavalo não consegue olhar pro lado, assim? Ele vê sempre
em visão de túnel, ele só vê o que tá ali. Então, às vezes, ele tá ali vendo só o vitimismo dele, só culpando os outros, sendo que a solução pode estar ali do ladinho dele e ele não consegue ver. Então, que a gente possa entender e ser também essa visão para essas pessoas. E daí vem algo muito difícil na vida de um vitimista, que daí é complicado para ele, mesmo assim, é algo que todo vitimista tem, todo, não tem um que não tenha, que é a dificuldade nos relacionamentos, independente do grau de relacionamento que seja. Então, pessoas que se identificam com o vitimismo, elas podem sofrer com relacionamentos desequilibrados, onde elas se sentem sempre injustiçadas, tudo, tadinha delas. Então, ninguém dentro de um contexto que vive ali com um vitimista, que olha aquilo, consegue ficar por muito tempo. Pessoas que não carregam o vitimismo, né, que são vítimas, que entendem que são vítimas, que passam por isso, respeitam o tempo de cura e avançam, não conseguem conviver muito tempo com o vitimista. Por quê? Porque é cansativo. É cansativo, você vai dar uma palavra de apoio, uma palavra de poder, uma palavra de incentivo e a pessoa sempre tem algo mais negativo. Não, mas é que comigo não funciona. Funciona com 99,9% das pessoas, mas aquele 0,01 é ela. Então, assim, não funciona comigo. Não, comigo não dá certo. Não, é sempre minha culpa. Não, mas é sempre porque o outro fez. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente identificar isso dentro das pessoas do nosso convívio, porque nós somos o resumo das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, e aí, com quais pessoas você tem convivido? Porque se eu convivo com 5 pessoas vitimistas, eu vou te falar, é mais fácil você se tornar um vitimista do que você mudar os 5. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente pode ter a capacidade de mudar essas pessoas, de entregar uma luz, olha, isso aqui é ser vitimista, mas existe um caminho para sair disso, e a pessoa entender e quiser mudar, ponto. Agora, se não, o meu conselho é foge, vaza, não vai mudar. A pessoa tem que querer, que eu falei, ninguém pode beber água por você, ninguém pode ir ao banheiro. Então, como que eu vou obrigar a outra pessoa a sair desse estado inerte do vitimismo? Então, como a autoimagem pode ser distorcida quando estamos presos nesse ciclo de vitimismo, então, às vezes, a pessoa ela nem se enxerga. Ou seja, que a gente possa, né, tirar essa venda dos olhos e tentar ajudá-las. Mas não é sua obrigação fazer isso. Sua obrigação é se autoexaminar para saber se você está entrando nesse processo também, né? E se é isso que você quer. Porque vitimistas, é muito mais fácil eu ser vitimista e continuar ali e tal, porque eu culpo o outro, nunca é culpa minha, nunca é erro meu. É mais fácil você falar que foi o outro, é mais fácil você aceitar que foi o governo, é mais fácil você aceitar que foi o namorado, que foi o marido, que foi o filho, que foi o pai, que foi a mãe, do que você assumir seu erro. Então, assim, assumir erro é coisa de gente responsável, é coisa de pessoas adultas. Né? Adulto faz o que tem que fazer, criança faz aquilo ali que quer. Então, se a pessoa quer fazer o que ela quer fazer, não quer mudança, a culpa não é sua, mas se autoexamine, porque o convívio com pessoas assim pode te mudar, é mais fácil te mudar. Então, agora a gente vai reconhecer as diferenças, quando parar para se identificar, eu sou vítima ou eu já me tornei um vitimista. Primeiro, reconhecimento da dor real. Como eu falei, existem dores sim. Existe um processo de cura dentro dessas dores. Existem dores que são mais simples de curar. Existem dores que são muito mais complexas. Pessoas que foram abusadas emocionalmente, sexualmente, psicologicamente, a infância inteira, demoram um pouco mais de tempo. Eu falei, não é miojo de 5, 10 minutos ali, não. Existe um processo, mas ele acaba. Então, aceitar que fomos vítimas em pega bem essa palavra, algum momento é crucial para a nossa cura. Então, a gente foi vítima naquele momento, foi pontual, aquela situação me fez vítima. Eu reconheci isso, então agora eu vou me
autodiagnosticar ali com, peraí, realmente eu sofri isso, então eu vou procurar ajuda. Se for algo muito grave, algo que eu não consigo sair sozinho, eu vou procurar ajuda. Agora, se é algo mais simples, né, que nem, eu fui assaltado. Acontece, a gente é vítima, né? Eu bati o carro. Eu bati o carro. Eu sou uma vítima, eu vou sofrer por aquilo, mas, manda arrumar o carro, vamos trabalhar, vamos correr atrás. Não fica refém desse sentimento, não mude para o vitimismo. Segunda coisa que é muito difícil de fazer, porque, infelizmente, a gente cresceu em uma sociedade que nos ensinou não ter, que é a responsabilidade pessoal. A gente cresceu sempre responsabilizando o outro. Pra mim não dá certo por causa do meu pai e da minha mãe. Pra mim não dá certo por causa do meu professor. Não dá certo por causa do meu pastor, do meu padre, do terreiro, não importa. Sempre a autoridade. Não dá certo porque é o governo, é Bolsonaro, é Lula, é Dilma, é Temer. Sempre tem alguém onde eu passo a responsabilidade. Não existe aquela responsabilidade pessoal. Não deu certo porque eu errei. Não deu certo porque eu não estudei sobre. Eu não estava preparado. Então eu vou estudar, vou melhorar, vou conhecer e vou seguir adiante. Então a cura começa quando assumimos a nossa responsabilidade. Então a nossa recuperação está vinculada a isso. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade. A partir do momento que eu assumo o meu erro, seja... Agora eu vou explicar para a pessoa não falar, então quer dizer que alguém que me violentou, o erro foi meu. Não, não é isso que eu tô falando. Mas você permanecer naquele lugar, aí o erro é seu. Porque é a mesma coisa você encher um copo de veneno pro outro e você mesmo beber. É isso que você faz. Você enche um copo e bebe. Porque a outra pessoa tá pouco se lixando do que ela fez. Se ela... Ainda mais se ela for um psicopata. Tá nem aí pra você, não tem empatia. Ou se ela reconheceu o erro dela, ela que vai assumir pra lá, entendeu? Você tem que sim assumir suas responsabilidades. A sua responsabilidade, se você sofreu algo tão intenso, é não permanecer nesse lugar. Então você reconhece, você vai atrás de ajuda psicológica, você vai atrás de recursos, que tem muitos hoje em dia, e sai desse posicionamento. Não é fácil? Não, não é fácil. Não é que nem eu tô falando aqui, você vai lá, faz um arroz com feijão. Não, não é isso. Mas tem que ter o primeiro passo. É possível. Não é fácil, mas é possível. A terceira ponto, né, pra gente reconhecer é autonomia emocional. É recuperar o controle da nossa vida. Porque quando a gente se coloca, nós somos vítimas e entramos no nível do vitimismo, a gente perde o controle. Por isso que eu tô falando, às vezes nós somos e nem sabemos que somos. Eu não posso em tal lugar porque eu tô muito gripada. Gente, então para o mundo que eu vou descer. Porque o que mais tem hoje em dia é gripe. Pelo amor de Deus. Né? Toma um remédio aí, gripe é 11, 14 dias, tá bom. Toma o remédio e vai. Não deixa para depois. Quais passos práticos que a gente pode dar, né, para primeiro identificar e depois deixar esse papel de vítima? Eu vou falar sobre isso. Passos práticos. São todos que a gente vai conseguir fazer? Não. Mas, se a gente fizer ali, sabe, 1 mais 1 e vai indo, é um passinho de cada vez, não tem como a gente já treinar uma semana e correr uma maratona. Não existe isso. A gente tem que ir um pouquinho de pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa, os caminhos, né, para cura emocional. Então, eu sou vítima, eu entendo isso, e por causa de algo que aconteceu na minha vida, e eu vou te contar isso que aconteceu com você, por mais grave que tenha sido, não foi só com você. Então, existem pessoas que passaram por situações muito piores e conseguiram sair. Então, você consegue também. Vai dar certo. Eu passei por várias situações, demorei anos para entender que a culpa não era minha, que eu era uma vítima, só que por causa disso eu entrei, né, dentro do ciclo do vitimismo. Então eu culpava o outro, eu culpava a situação, eu culpava o momento, eu culpava a época do ano, eu culpava tudo, menos reconhecia que eu estava dentro de um ciclo que não ia mudar se eu não tivesse dado o primeiro passo. Então, é um passo de cada vez.
eu tenho que reconhecer que existe sim um momento de vítima, um tempo para recuperação, para eu entender tudo o que aconteceu, mas eu não posso permanecer ali. Então a gente vai para esses caminhos da cura emocional. Então se você tem aí algum problema nesse sentido, já anota aí, porque tem um passo a passo sim que a gente pode fazer, e o último deles é o mais importante. Primeiro é a aceitação do passado. O passado já passou. O que você pode mudar no seu passado? Nada. Você pode mudar o hoje, por isso que a palavra já diz, é presente. É um presente que você tem. O futuro é imutável, você pode plantar hoje para colher amanhã. Só que você não tem controle sobre ele. O passado já passou, e aí? Você vai viver de lá até quando? Não vai mudar a sua vida. Então a cura começa quando você aceita o passado. Ele não pode ser alterado. Mas as respostas emocionais do que aconteceu no passado, elas podem ser mudadas. Então eu posso alterar essas respostas emocionais. Eu não preciso mais sentir aquela dor. Eu não preciso mais sentir que eu tô trancada dentro de um quarto com alguém me abusando. Eu não preciso mais sentir que minha mãe me abandonou. Eu não preciso mais sentir que meu pai deixou minha mãe grávida e sumiu no mundo. Nunca mais eu vi ele, né? Nunca eu conheci ele. Eu posso aceitar? Posso. E existe cura para isso. Segundo, o primeiro é doído, né? É difícil, né, a gente aceitar o passado. Eu sei, é muito difícil. Eu passei por isso. Eu tive um abuso e eu passei por isso. E eu consegui vencer. Só que quando eu lembro, já não traz a dor. Porque o perdão é uma decisão. Eu decido todos os dias perdoar. E antes de perdoar quem fez isso, eu me perdoo. Porque a culpa não foi minha. Só que eu me coloquei por anos em lugar de vítima. Então dói, o primeiro passo dói. Ele não é fácil, ele é demorado, mas quando eu aceito, a cura começa. Segundo, autocompaixão. Desenvolver a autocompaixão, ela é essencial para permitir que a gente traga cura mesmo para a nossa vida. Sem forçar, sabe? Uma coisa leve. Quando eu tenho uma autocompaixão, eu olho para mim com amor, com carinho, sem culpar o outro, sem me culpar, me olhar mesmo, falo, não, peraí, eu sou amada sim, eu sou respeitada sim, né? Por causa de um único erro, 10 pessoas, 20, 30, uma nação inteira paga, né? Quem nunca teve essa experiência? Né? Por causa de um erro de alguém, mudou alguma coisa dentro de uma burocracia, dentro de um cadastro de banco, não sei. Agora não é mais assim, porque um errou, então todo mundo paga por isso. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa ter autocompaixão, a gente precisa se perdoar. Eu errei, me coloquei em posição de vitimista? Coloquei, mas dá pra mudar. Eu aceito o que aconteceu no passado, eu me amo agora no presente. Você vê que é sempre a questão da trindade aqui, é passado, presente, futuro, corpo, alma, espírito, é sempre assim. Então, assim, eu respeito o que aconteceu, eu me respeito, eu aceito e eu tenho uma autocompaixão. Então, isso acaba que vai pra frente e muito mais rápido. Olha, vai por mim, eu tô te falando, vai muito mais rápido. Terceiro, a construção da resiliência. O que é resiliência? Eu estar forte mesmo em dias difíceis. É muito difícil ser resiliente nos dias atuais, porque é uma atrás da outra, né? A gente termina de recuperar, vem outra. Porque o mundo tá passando muito rápido, a gente não estava preparado para tanta velocidade. É por isso que a gente acaba sofrendo muito. Temos duas opções, ou a gente continua sentado, levantando e apanhando, ou a gente entra no ritmo e vai. É assim que funciona, não tem outra opção. Então, introduzir práticas de resiliência emocional, como meditação. Sim, eu posso lá meditar, entender quem sou eu. Terapia, desenvolvimento da mentalidade. Tudo tá aqui. Ah, não, tá no meu coração. Não, não tá no seu coração. Tudo tá na sua cabeça. O seu coração sofre com o que está na sua mentalidade. Então, às vezes, quantas vezes você já não se pegou
às vezes no momento bom, né? Vamos falar do que a gente tinha falado na aula anterior, que era os relacionamentos narcisistas. Eu saí de um relacionamento narcisista, me tirei da posição de vitimista, tô bem, então eu conheço alguém que me faz feliz. E no meio do caminho sempre vem aquele pensamento, mas se fizer igual, se fizer igual. Eu vou me colocando nesse pensamento vitimista. Então a gente precisa desenvolver essa mentalidade, crescer mentalmente. Desculpa, peraí. Tô falando demais, né? E o último que eu falei que era o mais importante, que é, ninguém consegue fazer nada sozinho. Você trabalha numa empresa sozinha? Você faz tudo dentro da empresa? Não, não faz. Ah, você consegue cuidar da sua casa sozinha? Faz tudo? Não, não faz. Ah, mas eu moro sozinha, eu faço tudo sozinha. Mas alguém vai levar carta pra você. A sua luz não ligou sozinha. Sempre tem alguém te ajudando. Então, a terapia e o apoio, que é o quarto elemento que ajuda a gente a encontrar essa cura emocional. A importância de procurar uma ajuda. E se for muito grave, se você vê que não tem como, precisa ser uma ajuda profissional. Alguém que se dedicou, que estudou para te ajudar, que vai entender o seu problema de fora, de forma sem se envolver emocionalmente. Porque às vezes fala, não preciso de terapia, eu tenho uma melhor amiga que vai me ajudar. Só que a sua melhor amiga vai falar o que você quer ouvir. E às vezes, pra gente sair desse estado de inércia, a gente precisa ouvir aquilo que realmente é real. A gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Entende isso? Então a nossa melhor amiga vai falar o que a gente quer ouvir. Nossos pais, nossos irmãos vão falar o que a gente quer ouvir. Então, se é algo profundo, que às vezes a gente nem consegue falar, né? Procure uma terapia, procure alguém especializado. Se você achar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, dentro dessa ideia, né? Dentro desse motivo que você está procurando, especializado nisso, melhor ainda. Porque vai ser muito mais rápido a identificação, os caminhos para essa cura. Então, terapia em grupo é muito bom, mas se for algo muito grave, eu indico a terapia individual. Mas a terapia em grupo, para um contexto geral, né, para a gente sair dessa inércia do vitimismo, é muito bom, porque a gente começa a ouvir outras histórias e fala, peraí, a pessoa está contando a história dela, ela está contando a minha. Então a gente começa a identificar, faz um network ali, sabe? Começa a se relacionar com essas pessoas e falar, opa, eu não tô sozinha. Realmente isso pode mudar a minha vida. Se mudou dela, se mudou da outra, ela pode mudar a minha vida. Então, e ferramentas também que comprovam a autocura. Então existem várias ferramentas, como a meditação, ajuda bastante. Tem bastante coisa na internet. Eu não tenho dinheiro. Aí já entra o vitimismo, então é só ir trabalhar, correr atrás. Mas, deixando um pouquinho de lado, a internet tem muita coisa de graça para você fazer. Terapias em grupos, tem pela internet no Zoom, né? Vários grupos terapêuticos. Tem vídeos, né, no YouTube, aqui no Instagram mesmo, que ajuda você a identificar os principais pontos e ir atrás de, né, curas, né, processos realistas para o que você está passando. Então, sem desculpa, sem vitimismo aqui, por favor. E o que você pode fazer hoje, né? Hoje, porque o ontem já passou e o amanhã não existe. Hoje, para nutrir sua autocompaixão e fortalecer essa capacidade de enfrentar essas adversidades. O que você pode fazer hoje? É aquilo que eu falei. Você pode dar o primeiro passo. Você pode procurar ajuda. Ajuda através, reforço, se é muito grave, não procure amigos. Você precisa ouvir algo diferente do que você quer ouvir. E às vezes o amigo não vai ter essa coragem. Por mais que tenha, também você não vai conseguir ouvir dessa forma. Você vai se ofender com o outro, pode até estragar a sua amizade. Então procure alguém que é inerte ali, sabe, indiferente do que está acontecendo, que não tem envolvimento emocional se é algo muito grave, como violência sexual, psicológica, na infância. Porque se você falar pra sua amiga, você vai falar pra sua amiga assim, não, porque a minha mãe fez isso comigo. Ou ela vai contar a história da mãe dela, ou da mãe da prima, que também aconteceu isso, e vai falar, não, amiga, tá tudo bem, não, vai passar, vem aqui. E não é isso que você precisa ouvir. Você precisa ouvir os passos para sair
dessa ambientação, mudar a sua mentalidade e dar passos para frente. Como eu falei lá no começo, pessoas vitimistas não prosperam em todas as áreas da vida. Daqui que a gente está ligado a prosperar na área financeira e tal. Não prospera. Você não avança nos seus relacionamentos, nas suas escolhas de vida. Você não consegue prosperar no âmbito geral enquanto você estiver nesse lugar de vitimista. Então, vamos para o tópico 7. Ferramentas práticas para sair. Primeiro, reestruturar a sua mentalidade. Aquilo que eu tô falando. Se você não mudar a sua mente, nada vai mudar. Tudo está ligado à mente. Então, técnicas de autoconhecimento, como a meditação, que eu já falei, autoobservação. Lembra que eu falei no comecinho lá? A pessoa começa a contar uma história e de repente você tá contando, ela machucou o dedinho, daqui a pouco você tá falando que quebrou o cotovelo. Começa a se observar, começa a se ouvir. Nós fomos feitos com 2 ouvidos e uma boca por um motivo. Então começa a ouvir mais. O que você anda falando aí no meio? Será que você está se colocando e nem percebe que você está se colocando nessa posição de vitimista? Porque às vezes acontece isso, a gente nem percebe. Então, começa a se ouvir mais, começa a se auto-observar. O que está acontecendo? Toda vez que eu encontro uma pessoa, eu reclamo de algo. Toda vez que eu encontro alguém ou uma situação, me dá uma brecha para falar. No meio de tudo, eu tô cansado, trabalhando demais. Legal, você tem um emprego, você tem força para trabalhar. Então, entra o vitimismo aí. É algo tão enraizado que às vezes coisas do dia a dia a gente entra com o papel de vitimista. Então, a autoobservação é muito importante para você identificar esses padrões. Segundo, focar na ação. Desenvolver um plano de ação pessoal mesmo para retomar o controle é muito importante. Então, quando você foca no que você está fazendo e não no que o outro está pensando, no que o outro vai achar, na sua ação, quando a gente tem essa ação, sempre vem uma reação. Então, os primeiros passos da ação vai ser reagir e voltar até pior para o vitimismo. Então, mudei a mentalidade, foquei na ação, vai acontecer a mudança. Então, você tem que se concentrar em uma coisa muito importante, nas pequenas vitórias. Uma tarefa muito legal. E é muito legal, mas é muito difícil. E tem pessoas, ela dura 7 dias, mas tem pessoas que ficam até o ano inteiro e não conseguem concluir. Que é ficar 7 dias sem reclamar. Só que funciona assim. Então, hoje é o dia 1, eu vou começar a não reclamar. Então, o dia 1 foi bom, dia 2, dia 3. Chegou no dia 4, eu reclamei. Daí eu volto pro dia 1. Entendeu? Aí eu vou de novo. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. No dia 6 eu reclamei. Eu volto pro dia 1. E isso são pequenas ações que vão me dando pequenas vitórias. E eu preciso reconhecer e comemorar essas pequenas vitórias para sair desse ciclo vicioso. Terceira, gratidão e reestruturação cognitiva. Eu até tenho um vídeo lá no YouTube, se você não viu, vai lá no YouTube, Aline Fuga, que fala sobre a gratidão. Que a gratidão não é olhar para o céu e falar, eu sou muito grata. Não, eu falo até dessa questão do não reclamar. Então, se você não consegue praticar a gratidão, vai lá, que tem vários passos que vai te ajudar a entender o que é a gratidão e como aplicá-la na sua vida. E a gratidão é algo que precisa ser, ela faz parte da mudança da mentalidade. E o que é uma reconstrução cognitiva? É a prática da gratidão, né? Todos os dias, é diário. E a meta de não se queixar. Essa reconstrução cognitiva é isso, não se queixar, não reclamar. É uma construção, não é uma mudança radical. É que nem esse exercício que eu tô falando dos 7 dias. Então eu chego lá no 7º, não, hoje eu vou concluir, falta 1 hora para acabar o 7. Aí eu reclamo, aí eu volto de novo. Então eu vou reconstruindo. Nossa, mas que chato. Não, quando você vê, você já tá 1 mês, 2, 3, 4, 5 sem reclamar. Você começa a ver as situações difíceis da sua vida como algo, como escada, sabe, para você evoluir. Aí você entende que realmente a sua mente mudou e você saiu desse ciclo de vitimismo. Então, como prática da gratidão, que pode nos ajudar muito, é reestruturar a nossa visão do mundo. Então, hoje você vive num mundinho aí, né? Cada um tem o seu mundinho particular.
né? A minha realidade é diferente da sua, eu tenho problemas totalmente diferentes de vocês, mas existe um mundinho. Então, quando eu entendo que eu preciso reestruturar ele para minha vida, para a vida de quem tá perto, né, para minha família, e colocar dentro dele o autoconhecimento, a reestruturação mental, a força de ação, o não reclamar, um passo de cada vez, eu vou mudando. Só que não é miojo, não são do dia para noite. Isso requer tempo, requer resiliência. Isso muda o nosso modo de ver e pensar. Então isso depende única e exclusivamente de você. Então quando eu penso nisso, existe uma reflexão geral de tudo isso, que é a jornada da vítima à superação. Eu sou vítima, entrei num ciclo vitimista e eu vou falar, você não pode ser a última bolacha do pacote. Não porque ela é especial, mas é porque ela tá toda quebrada normalmente. Então quando alguém fala, você é o último biscoito, a última bolacha do pacote, cuidado, é a que tá quebrada. É às vezes a que fica lá porque todo mundo já comeu o pacote inteiro e já tá enjoado. Então a gente precisa se encontrar. Ser a primeira, ser a melhor. Então quer dizer que eu tenho que ser melhor que o outro? Não, você tem que ser melhor que você mesma, do que você foi ontem. Deixar o passado e a cada dia melhorando mais. Então você pode ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma esposa melhor, uma namorada melhor, uma filha melhor. Você pode melhorar a cada dia. E o melhor não é agradar o outro o tempo todo. É saber falar não. Existe um versículo muito importante na Bíblia, que na verdade é um mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui eu não tô falando de religião não, tô falando de Bíblia mesmo. O livro mais lido do mundo. Então não é religião. Então existe lá, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu vou te contar um segredo. Se você não tá se amando, se você está se vitimizando, se você não tá se respeitando, você não ama mais ninguém. Você não ama seu filho, você não ama seu marido, você não ama nem seu cachorro aí. Agora você é mãe de pet. Não ama, não. Você não ama, porque você não se ama. Existe um caminho. Então eu amo a Deus, eu me amo e amo o outro. Então não tem como eu fazer esse caminho sem passar por mim. Então a vitimização não deixa eu me amar. Então a gente tem que pontuar, sair desse meio tal e mudar. Segundo é o poder de escolha. Você tem que enfatizar pra você que apesar das circunstâncias, porque circunstâncias é pra todo mundo, não é só você que vive no mundo cor-de-rosa. Não é alecrim dourado aqui. Vamos falar a verdade, não existe alecrim dourado. Todo mundo vive circunstâncias. A minha é diferente da sua, mas é uma circunstância. Então a gente tem o poder de escolher como reagir e que caminho seguir. Então, como eu vou reagir ao que aconteceu comigo? Peraí. Deixa eu pensar. Quando eu vou explodir, eu perco a razão. Quem nunca viu? Eu vi esses dias atrás e eu achei o máximo. Era uma imagem de um penhasco e daí tinha um passarinho e um cachorro. Aí o cachorro pulava assim, né? Porque ele perdeu a paciência com o passarinho pra pegar o passarinho. Só que ele esqueceu de um detalhe. O passarinho sabia voar e era um penhasco, então ele ia cair. Então, quando eu perco a razão, eu vou me machucar, eu vou me prejudicar. O outro às vezes nem sente, o outro às vezes tem asa pra voar. E eu vou cair no penhasco. Daí eu caio lá embaixo, viro vitimista. E a gente vive a história do Rei Leão. É um ciclo sem fim. Não é assim? Então assim, se você tá disposto a mudar a sua vida hoje, pra avançar nesse processo emocional de cura, se você tá disposto, existe caminho para fazer isso. Se você quer, tem como fazer. Mas tem que querer. Ninguém pode beber água por você. E deixa eu te falar. Água é vida. Nosso corpo é 90% água. A gente mora num planeta que é 70% água. E a mágoa, como a palavra já diz, é falta de água. É má água. Então você tá bebendo pouca água. Então você não tá se hidratando. Você não tá escolhendo você. Pensa nisso. Profundo. Então eu queria fazer com vocês hoje, propor, antes de fechar a aula, um compromisso pessoal. Cada um aqui, ó. Eu vou fazer por mim
como o fato de beber água, você vai fazer por você. E quem você quiser, eu vou deixar gravada essa aula, como as outras. Manda pros amigos, curte, compartilha, distribui esse vídeo. Principalmente se você acha que a pessoa tá ali no... Não precisa falar nada não, só manda só. Fala, gostei, vê aí, achei muito interessante. Pode ser uma indireta pra ela. Ou então, às vezes, ela fala, putz, eu tô vivendo isso mesmo. Então, propor pra você um compromisso pessoal, que é se afastar do vitimismo, iniciar a sua jornada de cura. Então, a gente tem o passo a passo aqui, né? Se for preciso, volta a aula lá com papel, caneta. Tem como fazer. Então, depende de você. Aceitação do passado, autocompaixão, construção da resiliência, a terapia, que é muito importante, principalmente em casos graves, né? Ah, não, eu já esqueci, eu me autocurei, tá tudo certo. Normalmente, mulheres, né? Eu vou falar de mulheres porque isso só mulher pode fazer. Então, homens não me entendam mal. Só mulher pode fazer isso, é o papel delas. Normalmente, mulheres que passaram por abusos, né? Principalmente sexual, têm medo de ser mãe de menina. E vocês acreditam que o maior índice de crianças e adolescentes abusados são homens, são meninos? É que a menina, ela é muito mais interna, é muito mais delicado. Não vou entrar, senão daqui a pouco cai aqui a live. Aí a aula acaba. Então, assim, normalmente a mulher que passou, ela tem medo de ser mãe de menina e repetir a história. Então, se você acha assim, ah, não, já tá tudo bem, já passou, já me curei. Então, por que existe esse medo em você? Será que tá curado mesmo? Então, quando é um assunto mais denso, mais profundo, de rejeição, de abuso, de algo mais profundo, assim, da alma mesmo, procure terapia com pessoa especializada. Com um psicólogo, com um psiquiatra, com aquilo que você se sentir mais confortável. Não corre pra melhor amiga, não corre pra mãe, não corre pra tia, porque, sinceramente, elas não vão te ajudar. Elas não têm preparação científica pra isso até. Porque as pessoas vão falar o que você quer ouvir. E não é bom você ouvir só o que você quer. Você tem coisas que você precisa ouvir. E um profissional vai te falar isso com um olhar de fora, né? Sem algo pessoal ligado ali. Então, você precisa reconhecer a dor real, a responsabilidade pessoal, autonomia emocional, e daí a gente vai lá pro finalzinho que eu falei, né? Que a gente precisa mudar essa jornada. Reconhecer e querer mudar. Quando eu quero, as coisas acontecem. Quando eu coloco na minha mente que algo tá feito, não tem o que faça não acontecer. Ah, então você tá falando que se eu falar que mudou, é isso que eu tô falando mesmo. Não tô falando, eu não tô deixando entre linhas, eu estou sendo clara. Se você aceitar, se você falar, acabou, hoje é o último dia, eu vou mudar, vai acontecer. Ah, Eline, mas é muito difícil, é muito denso. Então, você não pensou que vai mudar. Mudar é mudar. É o sim, sim, não, não. Então, se você realmente quer uma mudança, existe o caminho. Eu passei pra você aqui o caminho. Então, depende de você. Eu vou voltar aqui, que algumas pessoas colocaram, eu vou responder. Obrigada a todo mundo que tá aqui. Minha mãe é assim, tudo ela culpa os outros, não é fácil. O vitimista normalmente ela faz isso, nunca é culpa dela. Está chovendo, é culpa sua, tá? Não, vai cair neve no verão, a culpa é sua. Vai ter um tornado, a culpa é sua. Sempre a culpa é do outro. Ah, o arroz queimou, é porque eu fui no banheiro, você não deu uma olhada enquanto eu fui lá? Mas quem que tava fazendo? Então, a gente precisa sim, se responsabilizar. Nesse caso, a dica que eu dou é manda esse vídeo pra tua mãe. Eu não posso falar, né? Que dela vai ver no final. Ai, meu Deus. Então, fala pra ela do vídeo. Manda esse vídeo. As pessoas precisam entender. Por mais que seja doloroso, às vezes, escutar que você é vitimista, que eu sou vitimista, que o mundo tá vitimizado, é a realidade. Às vezes a nossa situação como país, como pessoas, é nada mais do que vitimização. Então vamos mudar esse rumo, vamos mudar nossa mentalidade, vamos correr atrás do prejuízo, para que a gente possa viver melhor e a gente possa ter mais portas abertas. Eu falei e vou repetir, vitimista não prospera.
não prospera na vida amorosa, no trabalho, na familiar, na vida pessoal, nas conquistas, não prospera. Porque sempre vai ter algo puxando para trás, sempre vai ser a culpa do outro, sempre vai ser o outro que fez. Ela nunca vai se responsabilizar. E quem não se responsabiliza não vai para frente. Então, o erro foi meu? Foi. Corrigir, vai, bora, avança. As coisas vão mudar. E eu deixo pra vocês... Submexinho? Eu deixo pra vocês essa tarefinha. 7 dias, sem reclamar. Só que com essa condição. Chegou no 6º dia, reclamou, volta pro 1º. Aí eu vou deixar aqui, né? Eu vou salvar o vídeo, aí você vem aqui. Quando você conseguir completar os 7 dias, você volta aqui nesse vídeo e fala, consegui. Aí também me fala quanto tempo você demorou. Foi 7 dias? Mas é reclamar de tudo, tá? Ah, eu reclamo... Não é só reclamar de coisa grande, não. Então, você tem que ter... O que você faz nesse exercício? Uma autoanálise. O que eu fiz hoje? O que eu pensei? Não é só reclamar com a boca, não. É aqui, ó, no pensamento também. Porque não adianta você não reclamar com a boca e reclamar com o pensamento. Reclamar é reclamar. Então, assim, são 7 dias. Quem será que ganha aqui, ó? Quem conseguir, em 7 dias, me chama do direct que eu mando um presente. Mas tem que ser 7 dias e não pode mentir. Quero ver, porque eu nunca conheci uma pessoa que conseguiu em 7 dias. Quase impossível. Eu já vi pessoas que conseguiram em 10 dias. Mas em 7 dias, nunca. 7 dias. Então, se você conseguir, você vê aqui. Mas aí você tem, ó, não pode mentir. Tá bom? Eu vou finalizar essa aula, eu vou deixar ela salva. Tem comentários. Tem mais comentários? Tem Quais? mais comentários. Perla. Não tá aparecendo, me fala aí. O que pode ajudar durante esse processo de cura? A Perla perguntou. O que pode ajudar durante esse processo de cura? Primeiro, a autoaceitação, Perla. Você precisa aceitar, né? Tudo isso que é um poder de escolha. E outra coisa, é isso que eu falei pra você. Você se auto-observar. Um dos principais pontos que vai te ajudar nesse processo é se auto-observar. Porque quando você começa a escutar o que você tá falando, você começa a mudar. Fala, opa, peraí, você dá um passinho pra trás. Aí, opa, peraí, vamos começar de novo. É mais ou menos esse exercício que eu tô passando agora. Se você começar a analisar o que você tá falando, agora se é algo mais profundo, aí tem que ser uma terapia. Aí você tem que procurar alguém especializado que vai te ajudar a abrir o leque pra você do que você pode fazer. Agora, se é algo assim, que acontece no dia a dia, uma coisa pequena, que você entra dentro da vitimização, aí é a autoobservação. Você precisa tomar esse impulso, essa ação, você mesmo. Você consegue fazer isso sozinha. Mas aí depende só de você. É a questão da água. Ninguém pode beber água por você. Outra coisa aqui, não podemos correr atrás do prejuízo. Já é prejuízo. Correr atrás do lucro. Faz sentido também. Sim, sim. A gente precisa sempre olhar pra frente, nunca pra trás. Atrás já passou. Atrás pra gente tem que servir, sabe do quê? De lembrete. Opa, já tive nesse lugar. Eu quero voltar? Eu quero permanecer? Ou eu quero mudar? Eu quero melhorar? Eu quero ir avante? Então, o passado serve pra isso. É lembrança. Mas não você viver lá, preso lá. Então, sempre correr atrás do lucro. Tá super certo. Né? Não adianta. O prejuízo já foi. Esquece que ele já foi. Vai pra frente que vai mudar. Mais alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Gente, eu vou finalizar a aula. Eu tentei ser rápida. Eu juro que eu tentei. Mas não dá. Eu tenho que conversar lá. Vou ter que ligar pro tio Mark pra falar pra ele aumentar o tempo das lives. Porque é 1 hora, né? Então, já vai derrubar aqui. Mas muito obrigada. Eu vou deixar salvo. Se você tem todos esses pontos, assim, que fala, não, realmente, eu tô vivendo isso, volta na aula, vê de novo. Se quiser, pode me chamar no direct, a gente conversa ali, não tem problema, né? Eu tô aqui pra isso mesmo, essas aulas são pra isso, né? Eu estou fazendo aula gratuita pra isso mesmo, pra que vocês possam reconhecer. E o material da aula de hoje, quem quiser, manda eu quero lá no meu direct que eu mando o material pra vocês. Sem problema nenhum, sem custo nenhum. Não tem cobrança, não tem letrinhas pequenas, entre linhas, nada. Se você quiser esse material do passo a passo, eu mando pra vocês, tá bom?
Beijinho, obrigado. Manda essa aula para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para o máximo de pessoas que precisam ouvir isso. Curte, compartilha, entra lá no meu YouTube, que tem bastante material legal, principalmente sobre esses assuntos. Aline Fuga. E manda aqui, ó, meu Instagram para 3, 4, 5 pessoas para que ele possa alcançar mais vidas e a gente possa mudar. Fazer da nossa geração uma geração curada. Que a gente possa mudar o nosso futuro. Porque a gente pode, sim, ter vindo de uma família doente, mas da gente não pode sair uma família doente, porque a gente tem acesso ao conhecimento. Então, manda para várias pessoas, 3, 4, 5 pessoas, para que elas possam ter acesso a isso e mudar a vida delas e da família, tá bom? Muito obrigada e beijinho.